Saudações a todos. Hoje estamos aqui para a última aula do sistema de SPDA, a aula em que tratamos do sistema de aterramento, onde serão dispersadas as correntes de descarga atmosférica, de forma a não gerar potenciais no solo que gerem risco de acidente, como choque elétrico, tensões de passo, e de forma que não gerem princípio de incêndio. Para que o SPDA cumpra sua função, é importante que todos os subsistemas estejam funcionando perfeitamente. A captação, que pode ser Franklin, eletrogeométrico, malhas ou natural. As descidas, que podem ser natural ou não natural. Ainda entendendo por natural, as estruturas metálicas portantes da edificação, desde que não sejam armaduras ativas, né, tensionadas, sejam armaduras passivas, como os vergalhões do concreto armado, como uma viga aí, ou um pilar metálico, esse tipo de elemento que pode ser considerado como SPDA estrutural ou natural, descidas. E, por último, o subsistema de aterramento, que pode ser feito na fundação, e que pode ser feito por meio de hastes, como estamos vendo aqui nesse slide. A pergunta que mais frequentemente eu tenho: nas normas passadas era exigido que o aterramento tivesse a medição ômica de 10 ohms. E hoje em dia? Não. Hoje em dia não é mais exigido a medição ômica de 10 ohms, mas é necessário a garantia da continuidade do anel. Um anel que circunde toda a edificação. E para que servem as caixas de inspeção? Caixa de inspeção quando e somente quando você tiver conectores que precisem ser inspecionados. Que conectores precisam ser inspecionados? Os conectores tipo ômega, tipo U, que são parafusáveis, pois entre a cabeça da haste e essa conexão pode acontecer uma oxidação, e essa oxidação periodicamente tem que ser limpada, tem que ser desparafusado o conector e feita a limpeza. E quando você tiver um conector climpado, não é necessária a caixa de inspeção. Essas são as duas perguntas mais comuns, mais frequentes que acontecem sobre o SPDA. Os 10 ohms, que não acontece mais, que não é exigência mais, e a caixa de inspeção, que só é utilizada quando você tem um conector parafusado, como esse que tem essa pessoa aqui com a luva utilizando, né, mexendo aqui. Conectores climpados como este, em grande, que está em cobre aqui, não precisa, você pode concretar diretamente. Trabalhos que você tem. Olha esse homem aqui com a roupinha anti-chama, NR10, né? Para essa atividade não seria necessário. Mas, enfim, ele está com a roupa anti-chama. Perceptível isso, pelo tipo da roupa. Ele está abrindo uma valeta. Dá muito trabalho abrir valetas. Isso dá muito trabalho. Quem já fez isso alguma vez, ou quem já fincou essas hastes manualmente, sabe o trabalho que dá fazer um subsistema de aterramento baseado em cabo de cobre de 50 milímetros ao redor da edificação. Nem sempre você consegue fechar o anel, às vezes porque você tem um vizinho colado na edificação, às vezes porque você já tem uma pavimentação já feita, seja de concreto ou de asfalto no local, seja porque o solo é duro. Não é fácil. Por isso, nós orientamos sempre da possibilidade, estando presente, o natural, cujas fundações são o próprio aterramento. Haverão situações que não é possível, aí nos resta abrir a valeta, lançar a 50 centímetros de profundidade um cabo de cobre e lançar hastes quando, e somente quando for necessário, hastes pelo cálculo. É outra situação interessante. Você precisa usar hastes de cobre sempre? Não. Elas são complementares. É possível, dependendo do cálculo que você fizer, colocar apenas o anel. Vamos avançar um pouco. O subsistema de aterramento
quando se tratar da dispersão da corrente da descarga atmosférica, comportamento de alta frequência para o terra, o método mais importante de minimizar qualquer sobretensão potencialmente perigosa, tensões de passo, a estudar e aprimorar a geometria e as dimensões do subsistema de aterramento. Deve-se obter a menor resistência possível. Bom, geometria seria um anel, de fato, circundando toda a edificação, um anel contínuo, a 1 metro da edificação, e complementar, quando necessário, pelos cálculos, as hastes. Mas diz a norma, a menor resistência possível. Ela não diz mais 10 ohms. Isso gerava muito problema, porque você tacava haste atrás de haste e mais haste para conseguir os 10 ohms, ou tentava fazer em profundidade isso, e às vezes não conseguia. E aí, você fica fora da norma? Ou quando você coloca muitos pontos de haste, você cria muitos pontos de centro de carga, centro de potencial, aonde você vai criar diferenças de potenciais a partir do centro daquelas hastes. Por exemplo, você tem uma haste, 1 metro de passo, 1 metro de potencial, 2 metros de passo, 2 metros de potencial. Quanto mais hastes a pessoa colocava, mais perigo ela inseria no sistema a criar tensões de passo partindo do centro do eletrodo. E mais importante do que tudo seria você garantir a topologia e o arranjo, conforme já conversamos. Os passos para a validação de um aterramento, de acordo com a NBR 5419 de 2015, são ter o anel circundando e interligando todas as descidas. Esse é o passo mais importante de todos. Imagina, ter o anel, não ter o anel, ou ter o anel e não estar interligando todas as descidas. Isso você já configura uma grave falha, porque aquela descida não vai encontrar ponto de aterramento para fazer a dispersão no solo. Estar a 1 metro afastado da edificação. Estar a 50 centímetros de profundidade. Usar o cabo de cobre nu de 50 milímetros de 7 fios, 3 milímetros cada, normatizado. Eis aqui outra briga, né? Porque a gente encomenda para o cliente e o cliente aparece, olha, encontrei aqui um cabo mais barato, não normatizado, que não possui 7 fios de 3 milímetros cada e que não possui os 50 milímetros. Aí você olha para o cliente e fala assim, nossa, mas se não é não normatizado. Não, mas vende muito, vende. O vendedor disse que vende até mais do que o normatizado. Claro que vende mais do que o normatizado, é mais barato, mas não atende à norma. Você está fora da norma. Aí você fala assim, ah, Júlio, frescura. Eu já vi esses cabos não normatizados. Eles possuem fios muito inferiores a 3 milímetros. Qual é o problema quando eu tenho uma descarga atmosférica? Alta intensidade de corrente e dissipação de calor em curto espaço de tempo. O que acontece com cabos muito fininhos? Queimam, derretem. E aí você vai ter uma descarga atmosférica, 2, 3, e depois você não vai ter mais seu material. Talvez na primeira você já perca o seu condutor. Não, não vale a pena. Atender ao comprimento mínimo de eletrodo enterrado, atendendo às condições que RE maior do que L1, vamos dialogar sobre isso. Quando utilizar hastes de aterramento que sejam de alta camada. Outra situação, hastes de alta camada. Não ter conexões mecânicas em contato com o solo e, se você tiver, caixa de inspeção para inspecionar periodicamente. Inspecionar e realizar ensaios de continuidade em malha existente. Miliohmímetro de 1 ampere. Você precisa utilizá-lo para garantir a continuidade do seu subsistema. Certificar que o projeto e as instalações estão conforme a norma e emitir um as-built. Se você atender esses 9 passos, você irá ter uma boa malha de SPDA. Esses são os princípios. O condutor e anel,
sempre o condutor em anel, conforme nós conversamos, até mesmo para o baldrame, né? Você fala assim para mim, pô, vou usar o baldrame, fundação, como anel de aterramento. Maravilhoso. Ela tem continuidade. Por isso que as pessoas usam o rebar, né? Que é o aço galvanizado lá, né? Para garantir a continuidade. Mas vocês poderiam muito bem usar a armadura do concreto armado, a ferragem do concreto armado da fundação. Mas a garantia é, forma um anel, há continuidade. O subsistema de aterramento é parte do SPDA externo, que é destinado a conduzir e dispersar as correntes da descarga atmosférica. Quando se tratar da dispersão da corrente da descarga, comportamento de alta frequência, já conversamos sobre isso no slide anterior, que a prioridade não é os 10 ohms, como era muito medido e muito valorizado nas normas anteriores, mas a prioridade é garantir o anel, garantir a topologia, garantir a continuidade, garantir a conexão entre descidas e anel de aterramento. Ainda lembro de dizer para vocês que um dos métodos de você fazer essas conexões no solo é a climpagem, que pode ser diretamente enterrado, o outro é a solda exotérmica, que permite você ter uma conexão rígida não oxidável. Está soldado, está devidamente climpado. Agora, conexões mecânicas parafusadas e com conexões não tão contínuas quanto uma solda ou uma climpagem, é necessário caixa de inspeção para periodicamente ver como é que está essa conexão. O aterramento, a única configuração possível para o subsistema não natural é um anel fechado, como está aqui na figura. Um anel fechado, circundando todo o perímetro das paredes externas da estrutura a ser protegido, afastado da edificação aproximadamente 1 metro e enterrado no mínimo 50 centímetros de profundidade. A norma permite que 80% desses anéis sejam enterrados e 20% você pode subir até as paredes e fazer um contorno. Quando? Quando você tem um banco de uma galeria de dutos e passa gás por ali, passa outras utilidades da indústria por ali e não é possível, você pode contornar por cima essas galerias. Passos para a validação do aterramento. Checar se todos os itens apresentados estão atendidos, todos que conversamos até agora. Um anel contínuo, inspeções, caixa de inspeções para conexões parafusadas, que mais? Todas as descidas estarem conectadas. Se RE maior do que L1, colocar hastes de compensação. São esses os itens a serem checados. Ah, você deve estar falando assim, pô, não entendi esse negócio de RE maior ou igual a L1. Vamos olhar o cálculo. Verificar a interligação de todas as descidas, inclusive as naturais, como cada pilar metálico estrutural existente, certificar que todo condutor de interligação com o aterramento que entre o contato com o solo, atenda à tabela 7 e validar as condições que aqui estamos a conversar. Vamos começar a adentrar um pouco mais na condição RE maior ou igual a L1, para verificar o atendimento do comprimento mínimo do eletrodo enterrado, onde RE é o raio do círculo com que equivale à área abrangida pelo anel. Normalmente são áreas quadradas. Se você tem uma área quadrada de 5 por 5, você tem 25 metros quadrados. 25 metros quadrados para um círculo, para uma figura plana circular, qual é o raio equivalente? Este raio equivalente é o RE, o raio do círculo com área equivalente à área abrangida pelo anel de aterramento. L1 é um dado obtido na figura 3 da tabela da NBR 5419, parte 3, que varia em função do nível de proteção. Bom, vimos a definição.
Aqui está a tabela da figura 3, NBR 5419, que determina o que exatamente? Bom, vamos mostrar graficamente no AutoCAD. Bom, aqui está uma figura plana que equivale a uma edificação qualquer. Vamos imaginar que seja um galpão metálico e que esse galpão metálico não nos permita fazer uma fundação como eletrodo natural. Não nos permita usar a fundação como SPDA estrutural, como aterramento. Supondo, uma suposição. Por quê? Porque não forma um baldrame contínuo, porque não tem um anel contínuo a fundação. Então, nós vamos ser obrigados a colocar um eletrodo. Já sabemos que precisamos colocar esse eletrodo afastado 1 metro da edificação. Então, vamos fazer um offset. Está bom, assim funciona bem. Ok, temos aqui o nosso eletrodo de aterramento do jeito que a norma pede. Linear, afastado da edificação 1 metro. Podemos ver que ele está afastado da edificação 1 metro. Agora nós vamos fazer a seguinte pergunta. O que é essa função RE, que é o raio da esfera, que seja semelhante à mesma área do eletrodo da edificação? Vamos dar o comando área e vamos verificar qual é a área que este eletrodo que aqui estamos, que ele cobre. Este eletrodo tem uma área equivalente a 2.184. Vamos lá. Teste. Ok. Área. Eletrodo. Entendendo por eletrodo o aterramento, né, o anel de aterramento de cabo de cobre de 50 milímetros, igual a 2.184 metros quadrados. Ok. Aqui está a área do eletrodo do aterramento. A norma nos pede RE. Vamos verificar. RE. O raio equivalente desse eletrodo. Bom, qual seria o raio de uma esfera cuja área fosse 2.184? Vamos lembrar que a área do círculo, área de secção transversal do círculo, é igual a π 3,14 vezes r ao quadrado. Temos que a área deste círculo é igual a 2.184, igual a 3,14 vezes r quadrado. Vamos passar esse 3,14 para baixo, dividindo, já vamos encontrar 3,14 igual a r quadrado. Vamos à calculadora. Calc. 2.184 dividido por 3,14. Isto é igual a 695. Ok? Então, este número é igual a 695. Confere, 695. Se r elevado ao quadrado, eu tenho que colocar 695 ao quadrado para encontrar o raio. Vamos fazer a raiz quadrada deste elemento. 26. Muitíssimo bem. Tenho que o raio do círculo equivalente para esta área de eletrodo é igual a 26. Este é o raio, 26 metros. Vamos classificar. É necessário LE, né? L1, LE. Vamos colocar LE. LE aqui. Igual a... Temos que considerar que o que é que estamos fazendo?
vamos tentar nos entender um pouquinho mais. O que exatamente estamos fazendo? Estamos fazendo o SPDA parte aterramento, subsistema aterramento. O subsistema de aterramento pressupõe que quando não for utilizado as fundações, você precisa colocar um anel de aterramento. O anel de aterramento chamamos de eletrodo. O eletrodo anel de aterramento com cabos de cobre precisa ou não colocar hastes de cobre fincada no solo complementar, melhorando esse aterramento. Isto depende do que diz a tabela da norma, a tabela de compensação, que é a figura 3. Ora, veja que a tabela de compensação, ela faz para você uma pergunta, antes de mais nada. Qual é a classe de risco do seu SPDA? Aí você vem até aqui e fala para mim assim, Júlio, é um depósito de materiais não inflamáveis, não tem 2 pavimentos, a quantidade populacional é pequena. Eu cheguei lá num classe 3, num classe 4. Classe 3 e classe 4, em azulzinho, você sempre vai ter L1 igual a 5. Olha aqui, 0, 5, 10. LE ou L1 igual a 5. L1, né? L1 igual a 5 metros. Ok. Se você tivesse o classe 3, o classe 1, daria para você afirmar que L1 para classe 1 é 5 metros? Não dá, porque você teria que, em primeiro lugar, fazer a medição ômica do solo. Porque olha que se no eixo Y você pega classe 3 e classe 4 e eles constantemente são 5, classe 1 depende, classe 2 depende. Depende do quê? Da resistividade do solo. Que legal! Então significa que classe 3 e classe 4 sempre L1 será igual a 5. Classe 1 e classe 2, eu precisarei fazer a medição ômica do solo, a sondagem eletrogeométrica vertical conforme NBR 7117. Vai precisar medir, vai precisar levar uma equipe com um milhomímetro e fazer as medições do solo. Benefício que você tem para a classe 3 e classe 4, que são os edifícios com menos risco, com menos problemática de incêndio, de eletrocução ou de perda de equipamentos. Veja bem, para o nosso, que é um classe 4, consideramos classe 4, depósito de materiais não inflamáveis, baixa carga de incêndio, quantidade populacional pequena. L1 igual a 5. Neste momento, vamos voltar à condição. RE é maior ou igual a L1? A pergunta é, RE, aqui, que é 26, é maior ou igual a L1? Pergunta respondida com sucesso. O raio da esfera equivalente à área do eletrodo que você colocou em verde é maior do que L1 pela tabela da NBR 5419. Então, logo, o que é que você não precisa? Você não precisa fincar hastes. Você poderá voltar lá, como na primeira figura, e somente colocar o eletrodo, cabo de cobre, ao redor da edificação. Não será necessário colocar hastes complementares. Que bacana! Porque é difícil colocar haste aonde você tem pedra, aonde você tem cascalho, aonde você tem um solo duro, difícil, já foi difícil cavar os 50 centímetros para aprofundar o cabo de cobre. Agora você tem que fincar hastes a cada 10, a cada 5 metros, 2,40 metros de profundidade. Poxa, não vai ser fácil. Por isso, a norma te dá a opção de fazer a condição RE
maior ou igual a L1, não é necessário hastes de aterramento complementares, compensação. Então, logo, este seu prédio, como você pode ver aqui, vamos fazer uma vista de corte. Vamos falar 50 metros, ok? Vamos subir 12, né? Que é normalmente. Esse prédio poderia ser 9, sim. Às vezes eles variam o pé direito. Mas vamos falar que aqui está a vista de corte dele. Vamos colocar os eletrodos. Falamos que ele precisa estar afundado 50 centímetros, certo? Olha lá, 50 centímetros. E falamos que ele precisa passar da edificação 1 metro, ok? Ok. Está seu eletrodo em relação à edificação, 1 metro. Neste caso da vista de corte, se precisássemos de eletrodo de compensação, você ia precisar fincar no solo eletrodos aqui de 2,40 metros. Que está, e vamos falar 5 metros? Vamos lá, 5 metros, ok. Supondo, fazendo a suposição que eu os fincasse a cada 5 metros. Ele teria essa carinha. Você faria o eletrodo, essa é uma vista de corte, né? Proposital. Aqui está. Aqui está a vista de planta, onde você tem um anel circundando. Se, e somente se, RE fosse menor que L1, você precisaria colocar a cada 5 metros um eletrodo, simbolizando eles aqui, um eletrodo de compensação. Ok? Aí está. E eles teriam essa carinha. Como o seu cálculo de RE para o risco do gerenciamento classe 4 deu que L1 é 5, e o raio calculado do círculo equivalente à vista de planta do seu eletrodo deu 26, você não precisa. Você pode colocar só os cabos de cobre. Tem muita gente que acha isso um absurdo. Mas não é um absurdo. Aqui está a norma a nos dizer que podemos, sim, nós podemos aliviar o cliente deste custo. Não poderia, você nunca vai aliviar o cliente disso daqui, ó. Eu tenho uma descida aqui, ó. Você vai ter que descer ela pela fachada, caso seja uma descida não natural, e vai ter que conectar ela. Sem dúvida, vamos imaginar que cada uma dessas descidas aqui estejam, você vai ter que conectar essas descidas ao seu eletrodo de aterramento, que está enterrado, né? Esse daqui é o nível do solo, e o eletrodo está enterrado ali no solo. Você vai ter que conectar as descidas, mas nem sempre você vai precisar colocar hastes fincadas no solo complementares. Muitas das vezes é plenamente possível você colocar apenas o cabo de cobre enterrado 50 centímetros no solo. Aqui está mais um exemplo, né? Vamos a mais um exemplo para a gente elucidar cada vez mais essa questão. Exemplo 1, que ele poderia ser o exemplo 1 anterior, né? Mas vamos imaginar que aquele foi um bônus. Medidas da edificação, 4x4. Medidas do eletrodo de aterramento, 6x6. Ora, vejamos esse quadrado de 4x4. Se eu tenho que afastar o eletrodo de aterramento 1 metro da edificação, a edificação em azul terá 4x4, 4 de largura por 4 de profundidade, mas o eletrodo terá 6x6. Visto isso, a edificação tem 4x4, você não vai lá medir a edificação e falar que a área do eletrodo é a edificação, 4x4 é 16. Mas o eletrodo afastado 1 metro gera uma figura plana em vermelho, pontilhado, né? Seccionado, não contínuo, em vermelho não contínuo, você vê que é 6x6. Tão logo a área do eletrodo, do cabo de cobre colocado no solo, é 36 metros quadrados. Aí a pergunta surge: qual é a área? 36 metros quadrados.
Qual é o raio equivalente? Não é uma área circular, mas a norma fala de raio equivalente. Então, eu tenho que transformar aquela área quadrada de 36 metros quadrados em uma área circular. Claro que continua sendo a área 36, mas eu tenho que buscar o raio dessa área circular. πr quadrado novamente. Eu tenho que o raio da esfera é uma figura tridimensional, né? Eu tenho que o raio do círculo equivalente para uma figura plana de 36 metros quadrados é 3,39. Lembram que classe 3 e classe 4 é 6, é 6 a medida? 3,39 é maior, é 6, é 5, perdão. O L1 é 5. RE, que é o raio da esfera equivalente, 39. L1, 5. Não atende. Neste caso, será necessário colocar eletrodos adicionais. Veja que esta figura que eu tracei aqui para vocês, um galpão logístico, um galpão de depósito de materiais de construção, ele é bem grande, né? 50 por 40. Claro que isso vai ter um belíssimo eletrodo, bastante cabo de cobre no solo. E essa edificação aqui do exemplo, 6 por 6 a malha, é pequenininha, pouco cabo de cobre, pouca área para o raio, para a descarga dispersar. Então, logo, fica muito evidente. Não faria sentido que essa área grande precisasse de eletrodos complementares, hastes de cobre no solo, e essa pequenininha não, porque, veja, é muito lógico, né? Uma área grande de galpão, com 2.184 metros quadrados de eletrodo no solo, precisar de compensação, e uma área pequenininha de 6 por 6 não precisar. Isso não faria sentido. As coisas têm que ter lógica. Áreas grandes em contato com o solo dispersam bem o raio. Áreas pequenas dispersam menos. Por isso que nesse caso de 6 por 6, nós precisamos de eletrodo de compensação. Quando o valor L1 for maior do que o valor RE, eletrodos adicionais LR horizontais ou LV vertical serão adicionados aos comprimentos individuais, dados pela seguinte equação: LR, que é o eletrodo retilíneo de compensação, é o L1, que é o 5, menos o 3,39, que é o raio da esfera equivalente, 1,61. Então, se você fosse colocá-los de forma vertical, horizontal, melhor dizendo, você ia precisar de compensação de 1,61. Aonde? Em cada descida. Ainda lembro de dizer para vocês que o mínimo são 2 descidas. Então, você ia precisar de 1,61 a mais de cabo de cobre no solo para o lado esquerdo e para o lado direito da sua malha. Em cada descida, você ia precisar fazer a compensação. E se eles fossem vertical, hastes? No primeiro exemplo, a norma nos dá a possibilidade de fazer essa continuação, essa compensação, somente com os cabos de cobre, não mais em anel, mas espalhados pela edificação. Seria muito fácil se você tiver a área disponível no terreno. Normalmente não é assim, normalmente as áreas são totalmente ocupadas e as pessoas querem utilizar o maior, ninguém deixa área sobrando. As pessoas querem utilizar o terreno, propriedade, elas querem aproveitar essa propriedade. Então, normalmente, nós colocamos hastes de aterramento. Haverão situações que você não consegue escavar o solo, porque ele é muito duro, pedregoso. Então, a norma permite você colocar como esta figura que eu estou passando o mouse, você colocar na horizontal, escavar um pouquinho mais o solo e complementar com o próprio cabo. Mas e se fossem hastes? L1 menos RE, dividido por 2. Ou seja, 1,61 dividido por 2, que é 0,81.
Hum, você encontra haste de 0,81? Não, não encontra. Você encontra haste de 2,40, comercial. Você vai cortar a haste em dois pedaços? Bom, você poderia, mas você está descaracterizando o produto e isso costuma dar problema, porque elas são hastes de aço cobreada, ou seja, elas têm elas têm uma capa em volta delas, elas têm uma cobertura eletrolítica em volta delas. Quando você corta, você expõe uma parte desse aço que está no interior dela diretamente com o solo sem nenhuma proteção. Corrosão. Não, você vai usar duas hastes, uma para cada descida, de 2,40. Conclusão: além do anel de aterramento, será necessário adicionar 1,61 de condutor horizontal cabo ou 0,81 condutor vertical, hastes de aterramento em cada descida. Lembro que, então, a forma mais prática para este exemplo que aqui estamos seria complementar com duas hastes de 2,40. Vai sobrar? Vai, mas vai atender a norma. Tabela 7. A tabela 7 fala dos materiais. Os materiais são muito importantes. Lembro dizer para vocês que o material no solo poderia ser um encordoamento de cobre de 50 milímetros, desde que cada fio, 7 fios, tenha 3 milímetros cada um. Não pode ser aquele encordoamento com 28, 30 fios de 1 milímetro, por exemplo. Aquilo lá vai derreter ao longo do tempo. O arredondado maciço, o rebar, de 50 milímetros, diâmetro de 8 milímetros, a fita maciça, o arredondado maciço ou o tubo. Todos esses materiais podem ser utilizados, desde que você garanta que eles sejam normatizados. Sempre pergunte ao seu vendedor: é normatizado? É normatizado, compre. É não normatizado, fuja. Aqui está a haste de cobre, que vai ser utilizada no nosso caso lá como eletrodo de compensação. Ela tem que ser de alta camada, lembro isso. Aqui está uma máquina de climpagem, muito utilizada. Aqui estão métodos de solda exotérmica, que são formas de você conectar a haste ao cabo de cobre. Ou seja, vai usar eletrodos de compensação com o anel de cobre, é necessário fazer a conexão haste de cobre com o anel eletrodo de cobre. Essa conexão pode ser a solda exotérmica e pode ser a climpagem. Os dois métodos são possíveis e pode simplesmente depois você enterrar eles e fazer a pavimentação sem ter aquele monte de caixa de passagem, aquele monte de caixa de inspeção. Agora, se você utilizar esse grampo, que é o grampo ômega, parafusável, junto com ele, necessariamente uma caixa de inspeção, para que periodicamente você abra a cada 6 meses, um ano ou 3 anos, de acordo com a inspeção que você estiver realizando, você abra a caixa e verifique o estado de conexão entre o cabo de cobre, a haste de cobre, por meio deste anel parafusável. É possível, às vezes a pessoa não tem o climpador e não tem os elementos para fazer a solda exotérmica, é possível fazê-lo com o conector parafusável. Mas para isso você vai ser obrigado a cada descida, a cada conexão, você tem uma caixa de inspeção. O que muitas pessoas não gostam, porque depois elas viram lá um atrapalho. Imagina um shopping center onde tem crianças correndo para lá e para cá e você tem uma caixa dessas. As crianças abrem a caixa, depois a tampa fica aberta, outra criança passa lá, pisa e machuca o pezinho. Isso acontece. Então as pessoas preferem a solda exotérmica ou a climpagem, porque elas podem simplesmente enterrar e fazer a pavimentação e nunca mais ver aquele elemento. Mas a norma permite você fazer conexões parafusáveis, porque sim, haverão situações onde a pessoa não tem acesso nem climpador e nem solda, e ela precisará fazer com um conector que é muito mais simples. Mas
precisará da caixinha. O SPDA interno. Pode ocorrer centelhamentos perigosos entre o SPDA externo e outros componentes, como as instalações metálicas, os sistemas internos de sprinkler, por exemplo, as eletrocalhas de instalações elétricas, partes condutivas externas e linhas conectadas à estrutura. O centelhamento perigoso, ou seja, você tem uma descida de SPDA, você tem um SPDA e o raio passou por ali. Ao passar por aquele cabo próximo, não respeitando a distância de segurança de uma eletrocalha, de uma luminária, de um sprinkler, de um sistema de proteção contra incêndio, ele vai centelhar se ele não estiver respeitando a distância mínima de segurança. Para evitar esses centelhamentos, é necessário as ligações equipotenciais ou a isolação elétrica. Você pode escolher um dos dois. Para as equipotencializações, temos as barras de equipotencialização. Deixe-me lembrar vocês de algo muito importante. Aqui está um prédio. Se você tem uma descida lateral e um aterramento no solo, aqui em vermelho, o aterramento no solo, basicamente, né, o SPDA seria constituído de captação no teto, descidas e o aterramento no solo. Mas dali do aterramento do solo, você pode pegar você deve pegar um BEP, que é uma barra de equipotencialização, e subir a cada 20 metros um BEL. Nós, da área elétrica, não fazemos isso a cada 20 metros, fazemos isso a cada pavimento, porque você vai ter um quadro de distribuição em cada pavimento. A este quadro de distribuição, ou essas barrinhas de equipotencialização em cada pavimento, você puxa o aterramento para dentro da edificação. Caso você fale assim, não, eu quero gastar menos dinheiro, você pode fazer de 20 a 20 metros, mas não é nada funcional, porque você tem os shafts de passagem, ou seja, os buracos, os vãos de passagem de cabos elétricos. A cada barramento, em cada pavimento, você passa lá 50 milímetros de subida, é uma prática muito comum com cabo de cobre nu, e a cada derivação de pavimento, você coloca uma barrinha. E aí você tem 8 apartamentos por pavimento. Puxa o aterramento com 16 milímetros daquela barrinha, daquela barra de equipotencialização local. Qual é a diferença de um BEP para um BEL? Barra de equipotencialização principal, que fica em contato com o solo. Barra de equipotencialização local, que fica em cada pavimento, que permite você puxar dali o aterramento para cada apartamento do pavimento. Aí você fala assim para mim, pô, Júlio, faz sentido. Eu poderia conectar esse BEL direto na descida aqui. Nunca, jamais. Se você fizesse isso, a descarga atmosférica poderia, ao invés de descer até o solo, adentrar até o BEL, a barra de equipotencialização, e queimar os equipamentos lá dentro. É exatamente como está nessa figura. Uma barra de equipotencialização, viu? Ó, sistema de captação, sistema de descida, sistema de aterramento. Lembre-se que eu sempre frisei para vocês outros dois elementos muito importantes para o SPDA: barra de equipotencialização e distância de segurança. Distância de segurança, estamos falando há algum tempo já, né? Que é você distanciar suficientemente as suas partes metálicas das descidas ou das captações ou do aterramento de forma a não ter centelhamento perigoso. Conversamos sobre isso. Luminárias, CFTV, entre outros, manter distância de segurança. E a barra de equipotencialização? Para que ela serve? Ora, para que você conecte o seu neutro quando você tem um conector neutro e terra comum, para que você conecte todas as carcaças metálicas dos seus equipamentos, para que você faça o seu aterramento da residência, para que você aterre com eficácia todos os elementos metálicos e elétricos da sua edificação.
Como ele é feito? Barra de potencialização principal conectada à fundação, pela norma, a cada 20 metros de subida no shaft, uma barra de equipotencialização local. Todavia, a prática de mercado é colocar uma em cada pavimento, e a cada pavimento você distribuir o aterramento por meio dela para cada apartamento. Condutores de equipotencialização. Lembro dizer para você que é muito comum a gente subir desde lá do BEP inicial até todos os pavimentos com 50 milímetros, cabo de cobre nu, porque você atende os mínimos das normas, e dali, da barra de equipotencialização, você subir com 16 milímetros para cada apartamento, ou seja, 50 milímetros a cada pavimento. E 16 milímetros para cada apartamento. Isso é uma prática muito, muito comum, que vocês podem conferir as tabelas, vai superar os mínimos da norma. Subsistema de aterramento, já conversamos, a função principal do... Aí, algumas coisas surgem, né? Para que serve um aterramento? Bom, para drenar uma descarga atmosférica, perfeito. Para drenar uma corrente de curto-circuito, perfeito. Para drenar potenciais eletrostáticos, perfeito. No caso do sistema elétrico de baixa tensão ou de alta tensão, o aterramento ele serve para proporcionar uma corrente elétrica de curto-circuito franco e desarmar rápido o disjuntor. Bom, em suma, é que a minha interpretação inicial sempre foi que o aterramento serve para proporcionar uma corrente elétrica de curto-circuito alta e desarmar rápido um disjuntor. Quando um cabo elétrico rompe a isolação e conecta acidentalmente a uma carcaça elétrica. Trocando em miúdos, vamos imaginar uma máquina de lavar roupa. Por algum motivo, você abriu a tampa traseira dela e você fechou. Ao fechar, você mordeu o cabo, fazendo esse fechamento mecânico, o cabo de alimentação em 127 volts fase neutro. Você mordeu aquele cabo, rompeu a isolação dele por meio de uma prensagem. Automaticamente, aquele potencial elétrico vai energizar toda a carcaça metálica da sua máquina de lavar. Ao alguém tocar, vai tomar um choque e pode vir a falecer. Na minha interpretação, e da norma também, para que serve o aterramento? Ora, você aterra a carcaça da máquina, e aí aquela corrente elétrica daquela fuga que você proporcionou ao danificar a isolação do cabo, vai fluir para o aterramento. Mais do que isso, proporciona um curto-circuito alto, que o disjuntor vai enxergar rapidamente e desarmar. Não fica esperando alguém pôr a mão ali, porque isso é muito rápido. Então, você se antecipa a um choque por contato indireto, com uma superfície energizada devido ao rompimento da isolação, por um curto-circuito franco no disjuntor. Essa sempre foi a minha interpretação. Depois que eu aprendi um pouco mais sobre automação, as pessoas vinham para mim e falavam, não, também serve para drenar potenciais eletrostáticos que ficam atrapalhando a comunicação da rede. Também serve para isso. Também serve para drenar correntes de SPDA, de descargas atmosféricas, também serve. Tem no mínimo umas 5 ou 4 serventias boas o aterramento. Ele é muito importante. Tanto que, tipo assim, aí você fala, nossa, mas por que você está me falando de baixa tensão, sendo que nós estamos falando de SPDA? É porque o mesmo aterramento. Aí você fala assim, nossa, mas eu preciso de um aterramento para o para-raios e preciso de um aterramento para o SPDA, para as instalações elétricas de baixa tensão. Negativo. Você precisa do mesmo aterramento. Eles têm que ser a mesma coisa. Tanto que para isso está o BEP, barra de equipotencialização, e os BELs, barras de equipotencialização local, para conectar tudo. Aterramento das instalações elétricas, aterramento do sistema de Splinker, aterramento da parte de CFTV e dados, aterramento das equipotencializações para evitar centelhamentos perigosos do SPDA.
é o mesmo. Lembre-se, aterramento é um só. Aqui nós já conversamos sobre essa parte, né? Falamos bastante sobre ter o anel contínuo, estar afastado 1 metro da edificação, aprofundado 50 centímetros, o cabo ser normatizado, 50 milímetros, 7 fios, cada um 3 milímetros, as condições de complementar o eletrodo em anel com hastes ou não, por meio da equação RE maior ou igual a L1. Resumindo, a norma anterior pedia para nós medirmos 10 ohms. Hoje ela não pede, mas viu quantas coisas ela pede em compensação? Bastante. Noto que pela norma atual estamos muito mais seguros. Gente, a norma é clara, não comprem cabos não normatizados. Observem a diferença. O cabo 7 fios para eletrodo aterramento da malha inferior, de 3 milímetros de diâmetro cada. Aí você vai lá e é oferecido esse outro aqui, ó, 19 fios, 1,78. Aí a pessoa fala para você assim, ah, mas o meu tem mais fios. Tem, mas são mais finos, suportam menos dissipação térmica, rompem com mais facilidade. Isso é uma prática comum de mercado. Você ser oferecido a materiais não normatizados. Lembro de dizer que o seu laudo é invalidado. A questão dos materiais, como eletrodo de aterramento, como já conversamos, siga sempre a tabela 7 da NBR 5419, parte 3, para determinar os materiais. Você pode variar entre cobre, aço galvanizado, aço inoxidável, aço cobreado, mas você não pode variar as medidas de bitola mínima e os comentários que estão lá, diâmetro de cada fio de 3. No caso do arredondado maciço do rebar, quando utilizado para eletrodo de aterramento, no caso de um baldrame, o diâmetro de 8 milímetros. Em continuação aos materiais, vamos dar um pouquinho mais de detalhe ao que seria a corrosão galvânica. Um exemplo muito comum está na Estátua da Liberdade. É um ícone muito famoso, muito conhecido, aonde eles utilizaram entre as chapas de revestimento externa, feita de cobre, e a estrutura de suporte interior com aço forjado, cobre e aço forjado. Em continuidade, gera um par galvânico, ou seja, um vai virar um cátodo, outro vai virar um ânodo. Um vai assumir um comportamento eletropositivo e o outro um comportamento eletronegativo. E o que isso vai gerar? Corrosão. O trabalho de restauração da estátua necessitou a desmontagem integral e a substituição do isolamento original por elementos de teflon. Ou seja, quando você coloca elementos de aço que tenham características elétricas iônicas diferentes, eles vão reagir. E ao reagir, alguém vai sair perdendo. Por exemplo, quando nós colocamos o cabo de cobre dentro de uma estrutura de concreto armado, queremos fazer a descida, queremos dar uma melhoradinha na descida de SPDA e colocamos dentro da estrutura de concreto armado um cabo de cobre em contato com a armadura metálica. O cobre tem uma característica elétrica iônica e o aço da armadura de concreto armado tem outra. Eles vão reagir eletricamente e formar uma pilha, aonde o cobre vai vencer e vai destruir o aço da estrutura e vai proporcionar uma corrosão catastrófica. Pode ser que você perca a sua capacidade de resistência daquela viga ou daquele pilar. A Estátua da Liberdade, ela é um ícone muito famoso por ter sido necessário desmontá-la passo por passo, parte por parte, integralmente, para remover elementos de estrutura que reagiam ionicamente. Aqui uma placa de latão, aí a pessoa pegou uma placa de latão e parafusou com parafusos de aço.
Automaticamente, com o passar do tempo, elas foram reagindo. Aí você fala assim: ah, mas uma pintura vai funcionar. A questão não é uma pintura, porque a pintura ela ajuda você a proteger contra a corrosão externa, chuva ácida, vento, salinidade. A pintura é isso. Mas esses dois elementos que aqui estamos falando, como a liberdade com aço forjado e estruturas de cobre, ou então o latão e o aço, você pode pintar à vontade, mas essa espécie de ferrugem, essa decomposição iônica vai acontecer de dentro para fora. Então, por mais pintura que você faça, não vai. Vai continuar acontecendo, porque está acontecendo de dentro para fora. O contato do latão com os parafusos de aço está gerando essa corrosão. Aí nós temos aqui as tabelas, né, as famosas tabelas, o pessoal da química conhece muito bem ela, aonde você pega, por exemplo, vamos lá, aço carbono, você pega uma pequena superfície e você vai ter em S com o cobre, alta corrosão. Por exemplo, o aço carbono, tão utilizado na construção civil, em contato com uma pequena superfície de cobre, como um cabo de cobre, vai ter uma alta corrosão. S, alta corrosão para o material da coluna vertical. Viu que bacana? Você poderia utilizar essa tabela para diversos outros elementos, como aço cromo, chumbo, estanho, mas o nosso interesse maior é o aço carbono CA50, CA60 da construção civil, com o cobre muito utilizado. Agora, se você tiver, por exemplo, o aço carbono da construção civil, com uma liga de alumínio, G, pouca ou nenhuma corrosão, então seria possível fazer os rebars com uma liga de alumínio para pequenas conexões. Aqui está um pouquinho mais da corrosão galvânica, né? Um cabo de cobre fixado diretamente numa estrutura de galvalume ou de aço, uma chapa de aço revestida para fazer o rufo ali, né? Contra a vedação, estanqueidade para não infiltração de água, né, nos platibandas, nas terminações das estruturas de concreto armado, a pessoa coloca um rufo ali em cima. Aí o melhor lugar para fazer o anel do cintamento superior da captação, né, da malha de SPDA, é deitar o seu cabo de cobre em cima do rufo. Aí começa a acontecer a corrosão eletrolítica. Para isso, os espaçadores funcionam muito bem. Para isso, a compatibilização entre os materiais funciona muito bem. Você poderia usar uma fita de alumínio. Se você tem uma chapa de galvalume ou se você tem uma chapa de aço para o seu rufo, que material é compatível? O alumínio, uma fita de alumínio. Que material é incompatível? O cobre. Então, você tem materiais que são compatíveis e materiais que são incompatíveis. O SPDA, oxidação, né, um caso de oxidação. Também outra questão muito comum é o parafuso, né? O parafuso que você fixa seria muito importante ele ser de um material que não gere par galvânico, a saber, essa foto aqui. Latão e o parafuso de aço. Aí a pessoa coloca uma presilha para fixar o cabo dela, e esse parafuso é qualquer parafuso, é o que ele achou na maleta de ferramenta dele. Não é assim que funciona. Você tem que verificar o material que você está parafusando a sua presilha. O material do rufo, o parafuso, a presilha e o cabo. É necessário. Aí você fala assim, pô, que frescura. O resultado da gente não prestar atenção nos materiais que estamos utilizando e simplesmente colocar o que temos na maleta de ferramenta é que pode ser feito de um material que gere par galvânico. E para um SPDA, que vai assumir uma importância de vida, de proteger contra princípios de incêndio ou eletrocução, olha, planeje-se.
vale a pena. A faixa oxidada é o local em que o cabo de cobre teve contato direto com o rufo de aço zincado, sendo essa aplicação inconforme com a tabela 5 da NBR 5419. A forma correta seria a instalação do cabo afastado da superfície, evitando a corrosão galvânica. O ponto de fixação da presilha de latão também teve alta corrosão. Esse fixador é inadequado. Aqui estão exemplos. Quando você fala assim, pô, eu tenho um rufo de aço galvanizado e eu quero utilizar, e eu preciso utilizar, não uma fita de alumínio, mas um cabo de cobre. Maravilha, você precisará dos espaçadores. Olha eles aí. Então, agora, fica muito claro que os espaçadores, eles têm uma função de isolar galvanicamente, não é eletricamente. Eles não têm essa condição de isolar eletricamente, apenas galvanicamente. Aqui está mais uma tabelinha, vamos lá, ó. Material, cobre. Vamos falar terra. É possível você usar o maciço encordoado, 7 fios, 3 milímetros, total 50 milímetros. É utilizar no reboco, no concreto ou no reboco, ao ar livre. No concreto armado, não permitido. Lembram que o cobre no concreto armado é não permitido? Por quê? Porque o cobre reage com as armaduras do aço carbono que lá está dentro, deteriorando, corroendo e até destruindo as armaduras. Então, consultar esta tabela 5 de materiais para SPDA é fundamental para que você determine aonde é permitido utilizar o cobre, o aço galvanizado a quente, o aço inoxidável, o alumínio, aonde é permitido. Então, a tabela 5 ela é fundamental e ela é muito bacana, porque você fala assim, poxa vida, como que eu faço para sair determinando os materiais que podem ou não ter incompatibilidade? Você pode usar essa tabela maior, que não está na 5419, de pares galvânicos, elementos metálicos que, quando conectados, geram par galvânico, ou simplesmente ir na tabela 5 da NBR 5419 e utilizar a tabela 5. Eu aconselho usar a tabela 5, porque ela está bem resumida. Aquela outra tabela que apresentamos, ela é mais extensa, ela possui elementos que não são nem comuns utilizar em SPDA. Já aqui na tabela 5, nós temos os elementos mais comuns. O cobre, quando usado ao ar livre, na terra, no reboco, no concreto armado. O comportamento à corrosão, a resistência, boa em muitos ambientes. Corrosão aumentada por sulfatos, materiais orgânicos, alto conteúdo de cloreto no solo. Podem ser destruídos por par galvânico? Não. O cobre não pode ser destruído por par galvânico. É o inverso, ele pode destruir por par galvânico. Veja que para o aço galvanizado a quente, quem é que pode destruir por acoplamento galvânico? O cobre. E aonde é que eu tenho aço galvanizado? Nas estruturas portantes da edificação. Aí eu coloco um cabo de cobre numa estrutura portante da edificação e diminuo a área de secção transversal dela devido à corrosão. Diminua a resistência. Você pode causar um colapso mecânico, uma destruição da edificação. Materiais, configuração e área mínima dos condutores de captação e hastes captoras. O cobre, quando utilizado em encordoados para malhas de SPDA ou mesh, o reticulado, precisa ser no mínimo 35 milímetros. O diâmetro de cada fio da cordoalha para captores, para captação, 2,5 milímetros. Também as especificações para alumínio, também para aço galvanizado. A tabela 6 nos traz os materiais mínimos de secção dos condutores de captação e hastes captoras e descidas.
Então, se você for fazer um mesh, uma malha de cabo de cobre encordoado, 35 milímetros para o mesh de captação e para as descidas. Neste momento, finalizamos a parte de captação e a parte de materiais mínimos para o SPDA. Dessa forma, finalizamos a parte 3 do nosso treinamento, que se resume em SPDA. A parte 3 da norma também é SPDA: captação, descidas, aterramento, distância de segurança e equipotencializações. Nosso próximo módulo veremos a parte 4 da norma: dispositivos de proteção contra surto, MPS, medidas de proteção contra surto. Até lá. Obrigado.